né? Que essa divergência de opiniões até perde o sentido diante do amor, que é o que a gente estava colocando, né? O amor, a fraternidade, a gente pode conversar, discutir exegese, ter opiniões diferentes sobre o evangelho, né? Ter opiniões diferentes sobre reencarnação, mas se o amor estiver no centro da nossa discussão, a gente não vai brigar, a gente não vai ficar de mal, né? Do outro e tudo. De quem tiver maior fraternidade. Quem for mais velho. Conversando. Isso para o Kardec era a solução daquela questão da escola lá de Verdun, né? Nós vemos que o próprio evangelho, né, os fatos da vida de Jesus são questionados em relação a essas divisões, mas a parte que se mantém mais intocável é a do ensino moral. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Olhar do Espírito, um podcast aqui do canal Conexão Espírito. Estamos indo para o nosso segundo episódio e queremos te convidar a estar conosco. Se você não viu ainda o primeiro episódio, clica aqui nos vídeos para você assistir e não perca, tá sensacional. Somos um grupo de estudantes do Espiritismo há muitas décadas e estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco do que a gente vem estudando sobre o Espiritismo e tem feito muito bem pra gente. Mas, nesse momento, queremos compartilhar com vocês. Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo ou nas redes sociais para que a gente possa trocar, dialogar e trazer algumas dúvidas também que vocês possam querer nos colocar e debater. Não estou aqui sozinho, o nosso grupo ele é bem grande, estamos aqui com algumas pessoas e vamos apresentá-las rapidamente. Estou aqui então, meu nome é Henrique Lisboa, estou aqui com Elisa. Tudo bom, Elisa? Olá, pessoal, Henrique. Vamos lá, né? Vamos lá. Além da Elisa, temos também a Ledinha. Tudo bom, Leda? Tudo jóia, gente? Do lado da Leda, a Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Além de mim, da Leda, da Elisa, temos também a Ivana. Tudo bem, Ivana? Tudo jóia, Henrique? Tudo bem, Excelente. pessoal? Junto conosco aqui está a Luísa. Tudo bom, Luísa? Olá, pessoal. E o Pedro também. Tá bom, Pedro? E aí, gente? Beleza? Tudo bem? E na condução técnica, Luiz Sérgio Marota. Tudo bem, Luiz? Beleza, gente. Obrigado. Excelente. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre... E achamos interessante falar sobre a nossa visão, o que a gente tem estudado sobre o Espiritismo, que a gente chama carinhosamente de o que é o Espiritismo. E, obviamente, de lá saíram e vão desdobrar vários assuntos. E hoje é uma continuação de alguns desses assuntos que surgiram nesse primeiro episódio. Por isso, eu reitero, se você não assistiu ainda o primeiro episódio, dá um pause nesse aqui, volte, assista os demais. Tenho certeza que vai ser enriquecedor, principalmente porque a gente vai dar continuidade a alguns assuntos que nós começamos lá. Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o coração. A alma dança na imensidão. Me lembro que no episódio anterior, o Luiz comentou que Allan Kardec procurava, ansiava não. Tá certo. Allan Kardec procurava, ansiava por achar alguma teoria, algum estudo, algum conhecimento que pudesse reunir lados antagônicos, que pudesse mediar uma guerra que ele presenciou em Yverdon, porque Allan Kardec é filho de Yverdon, o mesmo instituto lá de Pestalozzi, e ele via protestantes e católicos brigando. Então esse é um dos assuntos que nós vamos trazer hoje. E quem conta com bastante detalhes sobre isso pra gente é a biógrafa de Allan Kardec da obra em inglês. Não é isso mesmo, Luiz? Isso mesmo. Vocês conhecem, gente, vocês jovens aí, vocês têm noção que houve uma biógrafa de Kardec, o nome dela era Anna Blackwell, responsável inclusive pela primeira edição do Livro dos Espíritos em inglês. E ela ficou, vamos dizer assim, encantada com o trabalho de Kardec e com a personalidade de Kardec. E nessa edição, a primeira edição do Livro dos Espíritos em inglês, ela coloca várias coisas importantes a respeito do que aconteceu na vida de Kardec. E uma das coisas, gente, que Kardec, na adolescência, já se mostrando uma pessoa de muita capacidade intelectual, de muita capacidade de bom senso, estudando no colégio de Yverdon, na Suíça, né?
ele lá se viu numa circunstância que nos lembra muito a situação atual da nossa vida aqui, né? A polaridade havia se implantado lá na Escola de Verdão. Que polaridade é essa? Você lembra, Lívia? Havia uma briga entre professores protestantes e professores católicos, né? E o Allan Kardec gostava de todos os professores, né? Todos tinham suas qualidades, todos tinham o auxiliado, e ele ficava muito triste de ver aquilo, além de ele não entender por que as religiões brigavam, né? Os cristãos brigavam, né? Cristãos. Daquela forma, porque quem começa a entender o Evangelho, a gente pode entender que, de fato, você pode discordar de alguém, mas você não precisa, né, cancelar esse alguém devido às diferenças de opinião. Jesus, inclusive, chegou com um profundo respeito em relação até a César. Dá a César o que é de César, né? Quer dizer, respeito, cortesia, né, bondade. E isso não estava acontecendo naquela igreja. Estava um backlash, como se diz em inglês, danado, né? E isso tocou profundamente Kardec. E daí que veio, né, Luiz, a grande conclusão dele que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a essência das religiões não era a mesma, né? A moral do Cristo é uma coisa que não é discutível, que todas as religiões podiam focar nessa essência, porque se Maria era virgem ou não era virgem, se o corpo do Cristo era de carne, né? se sumiu, se não sumiu, isso tudo você pode discutir, mas a moral do Cristo você não pode discutir, né? Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explicando, Kardec explicando por que ele construiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia Espírita, é importante dizer. Muita gente acha que é a Bíblia Espírita. Não, são passagens do Novo Testamento, principalmente passagens de cunho moral, e Kardec explica na introdução isso que a Ledinha está falando, né? Que por que ele escolheu aquelas passagens e por que ele escolheu a moral de Jesus, e não ficou se apegando a fatos históricos, enfim, ele deixa isso bem claro. Outra coisa, né, gente? Quando você tem um fenômeno, e esse fenômeno ninguém sabe a resposta para ele, você tem várias teorias que muitas vezes se entrechocam. E isso foi a vida de Jesus na humanidade. Ele veio, ele produziu muitos fenômenos, ele produziu um fenômeno moral que gerou muitas interpretações que, inclusive, vigem até hoje. Sim. Você vê interpretações das mais variadas, as pessoas brigam por essas interpretações. O que os espíritos vieram fazer? Explicar o fenômeno. Eles vieram trazer, numa época que a humanidade já estava madura para essa explicação, porque, como nós vamos explicar em outros podcasts, um problema, por exemplo, a reencarnação, não é uma coisa que você explica de um momento para outro, e tem que ser muito bem explicada. Ela é muito lógica, ela é muito, vamos dizer assim, explanatória, mas não é qualquer coisa que você possa julgar uma encarnação aí, e gera tanta confusão na cabeça das pessoas por falta de conhecimento. Então, esses conhecimentos, a humanidade, para acessá-los, deveria estar madura. Por isso, Jesus disse: muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas no futuro vou mandar aí o Espírito de verdade para explicar para vocês. Então, o Espiritismo é essa explicação para acabar com a briga. Porque quando você tem um fenômeno inexplicado, fica aquela brigada. Mas quando chega alguém e fala: não, gente, vocês esqueceram que tinha uma variável aqui, ou uma constante aqui que estava ausente do cálculo de vocês. Pumba, pôs lá, acabou. Né? A ciência é feita assim, né? Discutir-se antigamente se, né, para-raio era uma coisa impossível. Disse que a pessoa que inventou o para-raio, né, o cientista que inventou o para-raio, foi ridicularizado num congresso de ciência, né? E, no entanto, um ano depois, a Europa toda estava usando para-raio. Que, viu que era uma evidência, viu que era uma verdade. Por isso, se o Espiritismo não for uma verdade, não se preocupe, gente, ele vai cair por si mesmo. Frase de Kardec, só que até hoje não, né? Luiz, importante falar também que depois da vinda do Cristo, não houve nenhum conhecimento, nenhuma variável que trouxesse esse esclarecimento, até hoje. Nenhum conhecimento superior, né, cristão, que esclarecesse tudo de uma forma... não teológica, né? Não teológica, porque mas cristã. Na explicação teológica, você vê hoje, parece até que se multiplicam as explicações, porque as pessoas, quanto mais elas estudam com profundidade as exegeses, as hermenêuticas, vamos dizer assim, né, mais você vê uma explicação
diferente uma da outra, não, porque assim, aqui estava no Midrash, essa palavra não significava isso, significava aquilo, porque nessa época essa palavra tinha uma conotação muito diferente do que é X, do que é Y. Isso eu tenho notado, está gerando ainda às vezes mais discussões e mais desentendimento devido à grande possibilidade de interpretações, né? Luiz, eu queria comentar uma coisa sobre isso, porque é exatamente o foco que o Kardec quis dar no Espiritismo, que é o foco moral, né? Que essa divergência de opiniões até perde o sentido diante do amor, que é o que a gente estava colocando, né? O amor, a fraternidade, a gente pode conversar, discutir exegese, ter opiniões diferentes sobre o Evangelho, né? Ter opiniões diferentes sobre reencarnação, mas se o amor estiver no centro da nossa discussão, a gente não vai brigar, a gente não vai ficar de mal, né? Do outro e tudo. E uma coisa que eu acho assim, muito bonita é que Kardec não só falou disso nas suas obras, mas também vivia isso, né? Nas reuniões espíritas de Kardec, pessoas de várias religiões participavam, né? Católicos, protestantes, budistas, brahmanistas, muçulmanos, todas em torno desse fenômeno, que é essa variável da manifestação dos espíritos, de uma forma fraterna, de uma forma que havia diálogo, né? Havia aprendizado, havia instrução ali para todo mundo, dentro dessa lei natural que é a comunicabilidade com os espíritos, né? É isso aí. Pois não, pode falar. Inclusive, ele chegava a dizer que ele tinha orgulho de ter todos esses ao redor dele, na mesa dele lá, né, conversando. Isso, para o Kardec, era a solução daquela questão da escola lá de Verdun, né? Porque ele queria arrumar uma solução. Ele diz, a Ana Blégua fala que ele passou a juventude pensando o que vai fazer isso mudar? Como que isso vai surgir? E aí, quando ele começou a buscar o espiritismo, não a buscar, conhecer o espiritismo, né, a doutrina que os espíritos trouxeram, ele viu que ali estava a solução. Olha aqui que ele fala, numa tradução livre do que a Anna Blackwell fala, né, a introdução do livro dos Espíritos em inglês, isso é edição de 1870 e poucos, tá, gente? 76. Nascido num país católico e educado num país protestante, né, a Suíça, como um mero rapaz, ele começou a meditar nos meios de trazer a unidade de crença entre os vários sectos cristãos. Esse era um ideal de infância dele, praticamente. E que tem a ver também com a missão dele, né? Porque a gente sabe que ele foi escolhido por Jesus para trazer o espiritismo, para codificar o espiritismo. Então, ele já nasceu imbuído desse sentimento, até de forma inconsciente. Né? Não é unidade de crença no sentido de todo mundo pensar igual, né? Na obra dele, a gente vê claramente que ele não importava de pensar diferente, mas que a fraternidade estava acima das verdades que cada um pudesse admitir. O que ele falou com os espiritualistas americanos que acreditavam que você não encarna, por exemplo, várias vezes na Terra. É uma vez em cada planeta. Sabe o que Allan Kardec falou? Nós temos um objetivo muito maior do que essa diferença. O objetivo da fraternidade, né? Isso é por quem realmente é espiritismo, gente. Fora do amor não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação, da reencarnação na salvação, não é isso. Porque a Terra não vai sair de um estágio evolutivo de inferioridade animalesca se não pararmos de brigar. E o que é poderoso no espiritismo, né, Luiz, é que isso que você acabou de dizer sobre a fraternidade, antes estava no campo da crença. Antes estava no campo do culto, do secto. Ou seja, só se você for cristão que você pensa nisso, só se você for de uma religião que você pensa nisso. O que o espiritismo vem trazer é uma base sólida, científica, de evidências, para falar assim, olha, isso não é só do campo da religião. Isso é uma lei natural. É da natureza. É da natureza. Assim como se eu soltar um objeto aqui, ele vai cair, porque é da lei da natureza a gravidade, a caridade, o amor para a felicidade do ser humano é da lei. É para esse caminho que a gente deve rumar. É isso que o espiritismo vem mostrar. Mais do que mostrar a vida pós a morte, mais do que mostrar se tem casa em Júpiter, se tem colônia. A comunicação com os espíritos. O fato da gente saber que nós somos espíritos e sobrevivemos à morte do corpo e viemos antes, vem trazer uma consequência moral muito poderosa. Mas não é mais apenas uma crença na consequência moral. Não é porque eu acredito que o amor... Porque Jesus falou, eu acredito que o amor salva. Não é isso.
é porque fora da caridade não há salvação. É porque está constatado. Porque quem não viveu isso, morreu e está em maus lençóis do lado de lá. E lembrando, Henrique, essa caridade, também a gente tem que fazer um podcast sobre ela também, né? Ela cabe bem um podcast para ela. Que não é só a famosa caridade beneficente que a gente está acostumado de dar a cesta básica, de dar a verdadeira caridade, a caridade benevolente, porque é dela, né? A gente começa a entender que se você for caridoso de verdade, você vai sê-lo na mente, né? No pensamento, na palavra e na ação. Ou seja, se você é beneficente, não pressupõe que você é benevolente. Mas se você é benevolente, pressupor-se-á que você é beneficente, né? Quer dizer, para a gente começar a entender que por isso que Allan Kardec chama disso a caridade espírita por excelência, a caridade benevolente. Eu acho que uma coisa que tem me ajudado muito nesse estudo do espiritismo a entender o valor da palavra caridade, embora esteja lá no Livro dos Espíritos, né? O que os espíritos entendem por caridade, é isso que o Luiz falou, é a benevolência para com o próximo, indulgência para com a perfeição dos outros e perdão das ofensas, né? O famoso BIP. Que ficou famoso no espírita, né? O BIP, benevolência, indulgência e perdão. Mas o que tem me ajudado muito a entender isso, e os espíritos, o Kardec falam isso o tempo todo nos livros, é uma palavrinha muito mágica chamada orgulho e egoísmo. São duas palavrinhas. Orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo, ele tem resumido o oposto do que a gente entende por amor. Então, se você vai entregar uma cesta básica por orgulho, isso já não é caridade. Se você vai entregar uma comida para alguém por ato de egoísmo, infelizmente isso é possível, travestido de egoísmo, isso então não é amor. Então, quando você olha pela perspectiva, o que você está fazendo? Você quer saber se o que você está fazendo é o verdadeiro amor? É esse amor que salva? É esse amor que te completa, que vai te dar uma vida feliz aqui, seja aqui ou depois, seja, enfim, onde você quiser? Perceba se esse amor ele é fraterno, ou seja, se ele não é egoísta, se ele é altruísta, e perceba se ele é um amor humilde. Agora, Henrique, vai uma ressalva aqui, né? Isso é para a gente parar de fazer a caridade beneficente, não. Existe uma frase de um André Luiz que chama R auxiliando. Se você faz caridade por medo do umbral, continua auxiliando. Se você faz caridade porque você não tem mais nada útil para fazer, continua auxiliando. Você faz caridade porque você tem dogmaticamente medo de não ser salvo, continua auxiliando. Ainda é um caminho pedregoso, eles falam. Porque muitas decepções vêm quando você age só assim, né? Só de externamente. Mas é melhor do que você não estar ajudando, não estar auxiliando. Né? Mas estude também para não ficar só nisso, né? Mas só para terminar aqui, gente, o texto da Anna Blackwell, ela fala o seguinte, repetindo um pouquinho aquela parte anterior, ele dizia assim, né, que nascido num país católico e educado num país protestante, como jovem ainda, ele queria encontrar, ele meditava no meio de trazer à tona a unidade de crença entre os vários sectos cristãos. Um projeto de reforma religiosa, a qual ele elaborou em silêncio por muitos anos, mas necessariamente sem sucesso, desde que os elementos desejados para a solução do problema ainda não estavam de posse dele. Ou seja, ele queria, de fato, uma reforma mundial, religiosa, no sentido do cristianismo total. Porque ele não via razão de tanta discussão, de tanta briga. Discussão não, mas de tanta briga, de tanto o colégio que ele tanto amava, que ele era, inclusive, um educador nato, né, um pedagogo depois, né, morrer, acabar devido a essas, vamos dizer assim, né, a essas questões que eram de menor importância na cabeça dele. E, de fato, isso tem muito a ver com o pensamento de Jesus Cristo. Demais. Eu tenho até, Luiz, uma citação aqui da Revista Espírita, que ele diz exatamente isso. O Espiritismo é o cristianismo depurado dos elementos que o desfiguraram. É a lei do Evangelho posta em prática, conforme o Espírito e não apenas segundo a letra. E aí eu acho interessante a gente ressaltar, né, que a gente não está falando das casas espíritas, do movimento humano espírita, né? Porque senão as pessoas que estão nos ouvindo podem entender que você tem que parar de ir à igreja
para ir ao centro espírita, e não é isso. Né? O espiritismo, como a gente disse no episódio anterior, é uma ciência, né, filosófica de consequências morais que serve a todas as pessoas em qualquer templo religioso, se esse conhecimento te faz melhor, te ajuda. Né, Elisa? Se a gente for falar contra a igreja, nós vamos embora daqui, você me deixa aqui sozinho falando. Isso aqui é uma. Sim. Né? Porque a igreja, no sentido mais bíblico da palavra, é eclésia, é grupo, assembleia. Né? Isso aqui é um grupo, nós somos um grupo. Então, assim, não dá para falar de... E a importância do grupo é muito grande. O que a gente tem que tomar cuidado, e que o Allan Kardec, inclusive, ele pregava que, enquanto a gente não tivesse uma noção muito forte e profunda de espiritismo, evitássemos inchar demais nossas instituições, né, devido à falta de homogeneidade de pensamento em grupos excessivamente heterogêneos. É isso que ele fala. Né? Que se formem pequenos grupos e que se confraternizem entre si, esses pequenos grupos. Mas eu conheço casos espíritas, né, que existem dentro da casa espírita grande vários grupos pequenos e que se confraternizam. Então também não tem problema. Né? Não é o caso de acabar com nada disso. Tem nada a ver esse pensamento, ao contrário. Conheci várias casas altamente respeitáveis e respeitadas, né? E com pessoas diferentes lá dentro, com grupos com tendências diferentes lá dentro, mas que conseguiam. É claro, tem sempre um elemento ou outro que joga contra, né, essa fraternidade geral. Mas vi várias vezes ser bem sucedido. Luiz, agora, esses extremos, né, que a gente está falando aqui, essa divisão, acaba que eles são uma distração do verdadeiro propósito, que é a gente entender o fenômeno, entender o cristianismo, entender a proposta de Jesus mesmo na nossa vida. Né? Se a gente fica brigando nesses extremos que são, muitas vezes, muito pessoais, né? Que levam muito em conta o nosso personalismo, a gente está servindo, na verdade, às trevas, porque eles é que querem essa distração. Exatamente. Porque se você vai brigar com o outro porque ele pensa diferente, né? Porque a sua salvação é de um jeito, a salvação de outro, a salvação é Jesus, né? E Jesus é o amor, por excelência. Ele amava a todos. Então, eu tenho raiva porque um acredita desse jeito, o outro não acredita. Deixa o outro acreditar. O Allan Kardec fala assim, olha, se a sua crença te faz uma pessoa melhor, se ela te alimenta, se ela te faz mais cristão, na verdade, né? Você não precisa nem do espiritismo. Agora, se ela está te gerando dúvidas, angústias, questionamentos vivenciais, aí o espiritismo pode te esclarecer para você ser um melhor católico, um melhor evangélico, um melhor, né? E isso é que é maravilhoso do espiritismo. Mas ele fala, se a sua crença te alimenta, você não precisa. Então, uns respeitando os outros, você está sendo melhor cristão com a sua crença, então, maravilhoso. Amém. Você não precisa crer na minha. Se você não está sendo bom cristão na sua, então vamos conversar. O espiritismo é para aquele que entrou em dúvidas quanto a determinados aspectos da religião. A espiritualidade veio e explica coisas que Jesus fez, né, que para nós, simplesmente com acesso ao que nós temos aí, ainda não dava para compreender. E Jesus falou isso, muito tenho que vos dizer, agora não dá, vocês não suportam isso. Porque na verdade ele chega a dizer o seguinte, o espiritismo, ele tem a função de nos fazer melhores cristãos. Então, se você está sendo um bom cristão evangélico, maravilhoso. Se essa dúvida te faz ter questionamentos, então o espiritismo vai te ajudar a ser um melhor evangélico, a ter mais um melhor fé, católico. A não ter dúvidas a respeito de quem é Jesus. Exatamente, de que a vida continua, de que há um objetivo maior na vida. Porque a gente sabe, por exemplo, que muitas religiões, por tentar manter o poder, acabaram desvirtuando um pouco o conhecimento. Né? Então, várias religiões, para tentar manter o seu rebanho, acabaram falando algumas coisas, caindo em umas certas contradições. E aí você não pode arrancar aquilo que é bom só porque o ser humano, por uma questão humana, cometeu erros. Então, a gente sabe que vários erros trouxeram descrença. Se a gente pensar aqui, se você que estiver nos ouvindo, lembrar de alguém, você vai conhecer alguém. É a Europa. Né? A Europa toda. O continente inteiro que era religioso e se tornou materialista, se tornou ateu, partiu para outras
ideologias justamente por causa dos erros das religiões. Só que você não pode jogar, como diz o ditado, a água e o bebê fora. Porque o bebê vai embora. Então tem uma parte disso que é preciso ser resgatado. O que o Espiritismo faz é tentar resgatar isso. E qual que é a grande diferença que o Espiritismo traz? Vou repetir mais uma vez, já falei isso 1000 vezes, vai falar quantas vezes precisar, que as religiões normalmente não têm. Os indícios e as evidências científicas. Então a gente já não traz mais algo de uma... O que a gente está falando, o que o Espiritismo está trazendo, veio de evidências científicas, que inclusive são estudadas para além das dos centros espíritas. Que é o que a Elisa já falou aqui. Né? O Espiritismo não é da alçada, não é... Quem que é dono do Espiritismo? Ninguém. E, ao mesmo tempo, ele está aí, para todos nós. Então, o conhecimento espírita, a diferença dele, por que ele resgata esse sentimento e por que é isso que a Ana Blackwell está trazendo, por que Kardec encontrou consolo daquilo que ele já ansiava desde mais novo, é porque o Espiritismo traz evidências independente da religião, independente do país, independente de qualquer coisa. Tanto é que a gente tem vários... Né, o Luiz tem um canal que a gente recomenda fortemente, que é o Spirit Connection. Digita aí no YouTube que você vai encontrar, com vários e vários cientistas, céticos, pessoas da ciência, pessoas de outras religiões, pessoas de outros países, com várias e várias evidências do Espiritismo. Por isso que é importante estudar, né? Porque, como o Luiz estava falando lá, é normal a gente ter dúvida. É normal a gente, diante desse cenário aí de tantos abusos, a gente começar a se indagar, né? A reencarnação, será que faz sentido mesmo? Será que não faz? Mas na Bíblia está proibido conversar com os espíritos. Mas o Kardec fala assim, olha, eu tive dúvida também, eu levei 1 ano estudando para eu conseguir me convencer de que esse fenômeno realmente era legítimo, que o que eles estavam falando tinha razão e bom senso. Né? Então, é normal a gente ter dúvida, por isso que a gente está aqui para tentar conversar e tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu falar assim, a única coisa que o Espiritismo vai combater, entre aspas, é o materialismo. Né? Então, ele não veio para brigar com ninguém, ele veio para combater, entre aspas, algo que já nos faz muito mal, né? Nós vemos que o próprio Evangelho, né, os fatos da vida de Jesus são questionados em relação a essas divisões, mas a parte que se mantém mais intocável é a do ensino moral. E é nesse ponto que o Espiritismo foca também, né? O grande objetivo é a reforma íntima, independente do que provoque ela, né? Seja o Espiritismo ou outras crenças. Acho que esse é o grande... Bem lembrado, Luiz. Porque até no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, isso que a Luiz está falando é muito importante. Ele está dizendo o seguinte, eu até abri essa parte quando ela falava aqui, podem dividir-se em 5 partes, matérias contidas nos Evangelhos. Os atos da vida do Cristo, os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja, no caso romana, para fundamento de seus dogmas. E o ensino moral. Aí ele vai dizer depois que esses 4 primeiros é motivo de briga e até de guerra. O ensino moral, ele diz, né? Primeiro ele fala, as 4 primeiras têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual todos podem colocar-se. Luiz, eu lembro muito de ler isso quando eu comecei a estudar o Espiritismo e achar assim, muito lindo, né? Mas assim, que sonho bonito, né? Mas lendo as obras de Kardec, outras obras, é que eu fui ver que ele realmente fazia isso, como eu coloquei aqui mais cedo, né? Ele vivia isso. Não só sonhava com isso, não só teorizava sobre isso, mas realmente vivia, conversava com pessoas. Foi por isso, Elisa, que uma época, já 20 anos atrás, eu comecei a fazer muito culto ecumênico, com católicos, com protestantes. A atmosfera, quando as pessoas eram realmente ecumênicas, que às vezes elas não são, né? Ecumênico, gente, é só entre cristãos, viu? O diálogo interreligioso é bonito em todas as áreas. Mas eu fazia cultos ecumênicos com pastores, com padres e tudo mais, e às vezes a atmosfera era maravilhosa, porque estávamos ali com um objetivo máximo, que é fora da caridade não há salvação. Fora disso... E quando as pessoas... Porque hoje em dia existe uma crença aí... Hoje em dia não. Tem gente que se apega à crença de que não adianta você ser bom.
Você sabe disso, está muito aí na internet, né? Não adianta você ser bom. Se você não participa de tal culto, você não adere a tal ou qual interpretação bíblica, você não está salvo. Isso tem tanta cara de coisa humana, né? Não tem cara de Deus. Porque esvazia o poder, né? Esvazia o poder. Esses aí são os extremos, né? Que interessa a quem? Aos líderes só. Sim. Que querem poder. Né? Aquela questão, Exatamente. a Kardec é o oposto, né? O espiritismo, na nossa opinião, o cristianismo é o oposto. Né? Existe um padre americano, o nome dele, um frei, né? Ele é franciscano, o nome dele é Richard Rohr. Ele fala da ortopraxia e a ortodoxia. A ortodoxia é isso que eu acabei de citar aí, né? Se você não acredita em tal coisa, em tal dogma, você não é salvo, né? E a ortopraxia é o seguinte: se você mora no Nepal, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas cumpre as leis que estão expressas no Evangelho, é isso que importa. E para a Terra, gente, vamos cá para nós, em termos de evidência comportamental, para a Terra ser um paraíso algum dia, o que importa é isso. É claro. Com certeza. Porque o que adianta você falar Senhor, Senhor, ou dizer eu vou trabalhar na vinha, sim Senhor, mas na hora H você não vai trabalhar na vinha, na hora H você não perdoa, na hora H você é uma pessoa ambiciosa no sentido de usurpar os outros. O que adiantou você participar do culto? O que adiantou você ter uma teologia na cabeça se aquilo aí não valeu para você ser uma pessoa realmente melhor? Jesus não teria sido científico, na nossa opinião, né, se ele tivesse levado a efeito esse tipo de comportamento. E é muito mais plausível a gente pensar que um dia a humanidade vai entender isso em suas mais diversas religiões do que algum dia a humanidade vai virar espírita. Ou pensar todo mundo do mesmo jeito. Ou todo mundo pensar igualmente. Não vai. Mas esse sentido moral, o sentido moral do Cristo, que o Espiritismo resume em Fora da Caridade Não Salvação, que o Espiritismo resume o egoísmo e o orgulho como chagas da humanidade, o entendimento sobre isso sim é poderoso e poderá nos reunir a todos da humanidade. E aí você vai poder continuar com as suas crenças, você vai poder continuar com os seus cultos, com as suas culturas, etc, etc, né? Porque vocês me lembraram uma passagem do Evangelho que eu sempre achei assim, muito significativa, que quando os apóstolos estão lá com o povo, curando, conversando e tal, eles vêm falar com Jesus assim: tem uns caras ali que não são nossos, não são amigos nossos, não são do nosso grupo, mas que eles estão curando em seu nome. Tipo assim, nós não podemos deixar isso acontecer, né? E aí Jesus fala assim, não tem problema nenhum. Se eles estão fazendo o bem, né, deixa eles fazerem em meu nome, do jeito que for. O importante é que eles estão fazendo o bem, estão curando, estão... É a essência do que ele está. Não, Jesus faz isso o tempo todo. A parábola do bom samaritano é isso. A parábola da mulher samaritana no poço é isso. Jesus faz com o próprio Nicodemos. Jesus faz isso o tempo todo. Um universalismo, né? É uma sede de comunhão com todas as pessoas, independente da diferença, né? E no final ainda diz: eu não vim destruir a lei, o que é mais incrível. Porque assim como a gente fez... Tem 2025 anos que a gente vem deturpando o cristianismo, havia 1.500 anos que eles estavam deturpando as leis de Moisés. Mas quem é que achava que condenava Jesus Cristo, acusava Jesus Cristo de estar indo contra a lei? São aqueles religiosos da época de Jesus que não concordavam com esse upgrade que ele estava querendo fazer. Porque perderiam o poder. Exatamente o que a gente vê hoje. Aproveitando o gancho que vocês estão falando, como que ficaria essa questão das seitas, tendo como base essa questão moral discutida? Moral? Isso. Uma boa pergunta. Kardec fala, rolou uma bola aqui para mim. O Allan Kardec fala o seguinte, olha, que o foco moral é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, não é isso? Ele continua dizendo o seguinte, está no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Porquanto jamais o foco moral constitui matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas, as interpretações diferentes que geram dogmas diferentes, né? Aliás, se o discutissem, se as seitas o discutissem, né, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige que cada um reforma de si mesmo. Eu vejo vários cristãos hoje aí, né, na internet, que nem têm conhecimento espiritual, chegando a esta conclusão. Sim. No livro Evangelho segundo o Espiritismo.
né? Mas vários cristãos chegando, gente, a gente não pode ficar brigando. Igreja não é para isso. Não é para a gente ficar se achando os salvos enquanto os outros estão lá no limbo, né? Só porque não estão pensando exatamente como a gente pensa, agindo exatamente como a gente age, né? Porque, de repente, existem situações que são de menor importância do que o amor. O Allan Kardec fala aquela frase, gente, que seria muito bom se a gente aprendesse, né? Ele fala assim, quando tem duas pessoas discutindo, estou parafraseando aqui. Viagem Espírita. Né? Viagem Espírita, 1862. Eu fico do lado de quem? Fala do lado de quem que Allan Kardec fica, gente? De quem está certo, de quem grita certo, mais. Quem tem mais razão, mais lógica e bom senso. conhecimento. O que é, Ivana? Você lembra? De quem tiver maior fraternidade. Quem for mais caridoso. Né? Mesmo se o interlocutor tiver um raciocínio mais lógico, entre aspas, porque a razão e a lógica para ele é o amor. E isso é o cristianismo. Eu acho que isso fecha um pouquinho para nós aqui hoje o porquê que o espiritismo é esse cristianismo redivivo. Por que a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo que nos liberta, né, de todas essas amarras do passado, dos enganos, né, que vêm das interpretações dúbias ou então dos embates interpretativos, né? E a gente vai ter muita oportunidade de conversar ainda sobre vários desses assuntos, desdobrar, e aí a gente te convida, não só agora, mas em todo o podcast, que você estude conosco. Não precisa acreditar em tudo que a gente fala ou achar que a nossa interpretação é melhor. Pelo contrário, o convite é: pegue os livros, veja as evidências, compare você, estude você também junto conosco, para ver se você está chegando a essas conclusões que nós chegamos, que são conclusões que têm nos ajudado, têm sido muito poderosas na nossa vida. Então, venha você também estudar conosco. Teremos oportunidade nos próximos episódios de conversar sobre outros desdobramentos sobre esses aspectos, mas entendemos que tanto no primeiro episódio, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, quanto nesse episódio, traz diretrizes essenciais, aquilo que é basilar, que vai permear todas as nossas conversas e todos os desdobramentos, porque tudo que vem além disso é desdobramento. O importante é que nós sejamos pessoas boas, que nós saibamos amar, que nós sejamos humildes, que nós pratiquemos a caridade verdadeira, que nós pratiquemos a benevolência para com o próximo, perdão das ofensas e a indulgência para com a imperfeição do outro. É isso. Isso é o mais importante. O resto tudo, reencarnação, mediunidade, vida em outros mundos, etc, etc, tudo isso virá junto para nos ajudar a chegar nesse objetivo final. E aqui no podcast do canal Conexão Espírito, nós teremos oportunidade de conversar e queremos a sua participação. Por isso, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para quem mais você acha que esse conhecimento pode ser útil e nos siga nas redes sociais. No mais, a gente fica por aqui e voltamos no nosso próximo episódio. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. No espelho vejo mais que a face. Um grito mudo me invade. É hora de ouvir o silêncio. A verdade mora no vento. Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o